Bem-vindo a todos, né? Estamos aqui hoje numa parceria entre a Brad e a RD Station. Estamos começando um workshop que é LGPD na prática, treinamento para agências e agentes digitais. Deixa eu só puxar a minha tela aqui rapidinho para vocês. Nós vamos ter 4 módulos. O primeiro é a introdução em conceitos básicos, que nós vamos estar vendo hoje. O segundo é com a Fernanda Nunes, especialista em privacidade e proteção de dados nas resultados digitais, sobre coleta e tratamento dos dados pessoais. O terceiro são sobre os documentos legais, com o Renato Leite, fundador da Data Privacy Brasil e um dos grandes nomes de privacidade do Brasil. E o último é o diferencial competitivo em relação à privacidade dos dados. Tenho certeza que vocês vão esperar bastante por eles. Então, vamos lá. Meu nome é Rafael Rosseto, sou Head de Privacidade na RD Station e o meu LinkedIn é Rafael Rosseto. Vamos lá, vamos começar para vocês entenderem de qual é a origem da LGPD e como ela pode nos ajudar. Em 1789, onde a gente teve a Constituição Americana, as emendas 1, 3, 4 e 5, elas falam sobre privacidade, apesar de não estar explicitamente demonstrado, vários juristas norte-americanos reconheceram essas emendas como os primeiros passos da privacidade no mundo moderno. As Nações Unidas têm aqui um marco histórico de uma declaração de privacidade sobre os direitos fundamentais, né? Eu vou até ler para vocês, ele está no artigo 12. Ninguém será sujeito a interferências arbitrárias em privacidade, família, casa ou correspondência, nem ataques à sua honra e reputação. Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques. Fiquem tranquilos que a gente não vai ter uma apresentação jurídica, eu sou especialista em segurança e sou engenheiro, só para dar um marco para vocês que as Nações Unidas criaram o direito fundamental quanto à privacidade em 1948. Tivemos o Privacy Act em 1974 nos Estados Unidos, que já regulamentava coleta e tratamento de dados pessoais dentro dos órgãos governamentais americanos. O prepulsor da GDPR em 1995. O RIPA, que é a Lei de Proteção de Dados Pessoais sobre Saúde nos Estados Unidos. A COPA, que é a Lei de Proteção dos Dados Privados de Crianças, em 1998. A GLBA, que também nos Estados Unidos é sobre os dados pessoais financeiros. Em 1999, a gente teve um marco bacana, que foi o primeiro cargo de Chief Privacy Officer, que é um executivo de privacidade criado por uma empresa de inteligência artificial, que é a All Advantage. Em 2003, nós tivemos a primeira regulamentação de como as empresas devem notificar a autoridade nacional, que no caso dos Estados Unidos é o FDA, sobre vazamentos de dados. E o direito de ser esquecido em 2012 na União Europeia, culminando em 2018 com a lei mais completa e que é a mãe da LGPD, a GDPR na Europa, e no ano passado a CCPA, que é a lei global norte-americana, que hoje é vigente apenas na Califórnia sobre privacidade e proteção de dados, e a nossa LGPD, estamos aqui hoje para falar sobre ela. Só para dar um contexto para vocês que a privacidade não é uma coisa que não vai pegar, não vai entrar na moda, ela já está na moda há muito tempo. E por causa desses conceitos de direito fundamental, ela vai ficar para sempre. Além de possuir diversos benefícios e ser obrigatória, a LGPD determina o caminho do mercado. O que eu quero dizer com isso para vocês? Porque vocês podem pensar, né? O que eu posso saber da LGPD? Como ela vai ficar para sempre, todas as empresas têm que ir para esse caminho. O quanto antes você fizer, melhor para você, né? Então vamos lá. Aqui tem uma frase do Chris Slovak, que é da Tilium, né, que é uma empresa de inteligência artificial fundada em 2008 no Vale do Silício, onde ele fala exatamente isso, né? Não é um caso isolado da Europa ou da Califórnia, né? Isso vai mudar o comportamento do mundo todo, né? Invista nos seus fluxos de dados pessoais hoje, né? E aqui são as 3 grandes tendências que ele fala que vieram para ficar, né? A gente vai ter um enforcement, né, uma força muito maior dos órgãos regulamentadores.
todos os contratos que vocês têm com empresas terceiras, por exemplo, como a Resultados Digitais, a RD Station, vocês precisam contratar apenas terceiros que estejam de acordo com a LGPD ou que pelo menos estejam nesse caminho, de forma comprovada. E aqui, para vocês entenderem que essa mudança veio para ficar, esse é um dado desse mês de fevereiro, onde nós temos que 66% dos países do mundo já têm legislações sobre privacidade e proteção de dados, 10% elas estão escrevendo, 19%, que são as vermelhas, uma concentração grande na África e no norte da América do Sul, não tem legislação, e 5% ainda não se sabe, que são essas ilhazinhas aqui, entre a Oceania e a Ásia. Mas, afinal, o que diz essa tal de LGPD? O conceito dela, ela é relativamente simples. Ela veio estabelecer padrões de garantia, proteção e controle sobre os dados dos titulares. Os dados são das pessoas, não são das empresas. Então, você precisa controlar todo esse ciclo de vida dos dados pessoais. O que é esse ciclo de vida? Você coleta ou cria dados pessoais através de uma ligação. Você armazena, você usa, você compartilha ou arquiva e no final você destrói. Eu costumo dizer que dados pessoais têm uma única interpretação. Você tem dados pessoais na sua empresa, o que você faz com eles? Resposta, você apaga. Exato, foi o que você ouviu. Se você não tem o direito de ter o dado pessoal das pessoas, os dados é delas, não são seus, então você precisa apagar. Tá, mas como é que eu faço para o meu negócio que sempre depender de dados pessoais? Muito bem, nós precisamos ter autorização para coleta e processamento dos dados pessoais. Então, quando os dados pessoais vão entrar na sua empresa, você precisa ter uma base legal que justifique que a pessoa saiba que você vai fazer aquilo. E depois, tudo que você faz com esse dado, se você manda dados para terceiro ou alguma coisa desse tipo, você vai fazer o relacionamento e a transferência e visibilidade desses dados. Tudo isso com toda a parte de segurança da informação suportando isso, né? Como poucas pessoas acessando os dados pessoais, a necessidade de você ter aqueles dados e tudo mais. Então, vamos para o próximo item, que é os impactos da LGPD. Dados de como a LGPD poderá impactar o seu negócio. Então, mesmo antes da LGPD entrar em vigor, nós tivemos 39 inquéritos civis públicos à luz da LGPD. O que isso quer dizer? Que mesmo antes de a gente ter a lei, nós tivemos processos que foram julgados e condenados só com a lei sendo escrita. Vou te dizer alguns deles, tá? Vamos lá. Facebook. Alguém lembra dessa multa de 6,6 milhões de reais, que foi o compartilhamento indevido de dados de 400 mil brasileiros, mais ou menos? A Decolar, ela dava preços diferentes para quem morava nos Estados Unidos, no Rio de Janeiro ou no Rio Grande do Sul. Se chamou de geopricing, uma multa maior do que a do Facebook. E a Drogaria Araújo, que ela condicionava que as pessoas tinham descontos em troca do CPF delas, mas ela não informava o que ela ia fazer com esse CPF, uma multa ainda maior. E outros dois casos aí do Google de 1 milhão e da Netshoes de 500 mil reais antes da LGPD entrar em vigor. Aqui alguns impactos, vou ler bem rápido para vocês, né? Que a falta de privacidade e proteção de dados visível em diversas dimensões. Olhem só, a Target sabia que uma adolescente estava grávida antes mesmo dos pais dela, de acordo com o comportamento social. Não só a FaceApp, milhares de aplicativos espionam usuários mesmo sem permissão. Lembram disso? Tinha quase 13 mil programas que burlavam as permissões do Android e monitoravam seus donos? Os apps de lanterna do Android roubavam dados bancários das pessoas. Lembra aquele app de lanterna que você acendia a luz? Cada vez que você acendia, ele mandava seus dados bancários dos apps de banco que você tinha dentro do seu celular. Então, a privacidade ela é super importante para reter esse tipo de coisa. Mais de 2.500 jogos para celulares escutam as atividades ao redor do usuário. Pensam, seus filhos jogando joguinhos, conversando com os amigos deles, qualquer coisa e sendo monitorado. Ou você e a sua esposa conversando sobre possíveis investimentos de comprar um novo apartamento e, do nada, o Facebook começa a te mandar propagandas de novos apartamentos e você não faz ideia de por que aquilo está acontecendo. Pois é, isso aconteceu segundo dados da New York Times. Apps de ciclo menstrual enviam dados íntimos para o Facebook, diz pesquisa. A Amazon Alexa compartilha gravações de voz de usuários com milhares de escutadores. A fonte, minutos de segurança.
Redes sociais permitem interferir em análise de empresários e financiamentos. Vejam só, né? De acordo com o seu hábito de consumo, eles aprovavam ou desaprovavam o seu cadastro de empréstimo. Então, se você demonstrava um hábito de consumo que gastava muito e o seu salário não era muito alto, por que um banco iria aprovar um empréstimo para você pagar a sua casa, um mortgage, né, um financiamento imobiliário? Aquilo era a parte ruim, né? Vamos falar da parte boa, né? A gente pode fazer mais por isso. Então, olha só, 73% das empresas brasileiras esperam impactos significativos a partir da vigência da LGPD. Isso foi uma pesquisa do Serasa Experience que soma o impacto muito significativo e algum impacto. Olha na Europa que bacana que o mercado respondeu à GDPR. Quando a GDPR entrou em vigor, empresas europeias precisavam excluir contatos de sua base que não estavam adequados à lei. Os profissionais que foram pesquisados, eles disseram que eles perderam 23% da sua base de dados. Tá, mas eu falei que ia falar de coisa boa, né? Olhem isso. Só que depois eles disseram que eles recuperaram 93% da base que eles perderam, daqueles 23%, então vamos dizer que eles recuperaram 20%, e as pessoas voltaram mais engajadas, ou seja, menos esforço de vendas para os leads que vocês conseguem o consentimento ou que vocês têm legítimo interesse. Outra pesquisa da própria Resultados Digitais, da RD Station. Foi uma pesquisa com 1.181 clientes nossos respondendo, que foram 86% pequenas empresas, abaixo de 200 funcionários, mas notem que 75% era abaixo de 50 funcionários. O que essa empresa disse? Essa pesquisa, desculpa. Perguntamos, né, para os nossos clientes se eles estavam preparados para a LGPD. Isso foi em setembro do ano passado, ou seja, setembro de 2020. 65% deles disseram que não estamos preparados para a LGPD. E a lei já estava entrando em vigor naquele mês, lembra, né? Em relação ao impacto da LGPD para o seu negócio, você acredita que ele será positivo, muito positivo, irrelevante e tudo mais? Olha só, positivo e muito positivo. Os nossos clientes que estão nesse mundo de inbound marketing acreditaram que 73% teriam impacto positivo. Interessante, certo? Olha a oportunidade para vocês aqui. Em relação ao estágio de maturidade da sua empresa para adequação à LGPD, você diria que já estamos trabalhando para nos adequar à exigência da lei, já lemos sobre o assunto, não sabemos nada, ou a minha empresa já está totalmente adequada? Teve gente que disse que a empresa está totalmente adequada, 4%, que a gente sabe que ninguém está 100% adequado, né? E é quase impossível isso, porque nem a legislação está pronta ainda. Olha só, a gente tem 51% dos respondentes completamente perdidos. E para terminar, em relação aos trâmites para se adequar à LGPD, em que parte do processo a sua empresa encontrou mais dificuldades? Vejam isso, 62% eles não encontraram informação e nem dados técnicos para ajudar eles nessa jornada. Então, peraí, que tal ajudar todos os clientes de vocês nessa jornada? Aqui é uma provocação para vocês para dizer assim, olha, as empresas não estão preparadas para a LGPD, elas acreditam que vai ter um impacto positivo, olha a abertura, para conseguir conversar com eles sobre isso. 61% não sabe onde procurar, não estão encontrando informação, e 62% precisam de ajuda, né? Então, olha que bacana isso. Então, o que a tua empresa, o que a tua agência precisa fazer para se adequar? Todas elas estão em construção, correto? Eu costumo dar palestras sobre isso e eu criei uma metodologia que eu chamo de a casa. Imaginem vocês construindo uma casa. Qual que são as primeiras partes da casa que vocês vão fazer? Se vocês pensaram que vocês vão limpar o terreno e fazer a fundação, acertaram, né? Então, imaginem que a gente tem 5 pilares necessários para a LGPD. Vocês estão vendo 4, vai aparecer mais um depois. Accountability é a base da casa. Tudo que vocês forem fazer em relação a se adequar à LGPD, vocês precisam registrar. E muito bem registrado, tá? E aí a gente vai tratar das bases legais, que são as hipóteses que autorizam as empresas a realizar a operação com dados pessoais, que vocês mais ou menos pensam bastante sobre consentimento. Através do RD Station Marketing, vocês podem ir pelo legítimo interesse, que é o comportamento dos seus consumidores estarem acessando os seus materiais,
vocês podem tratar os dados pessoais deles, porque isso você identifica que eles têm um legítimo interesse de se relacionar com a empresa de vocês. Então, aqui a gente está falando da autorização da aquisição dos dados pessoais. Vocês só podem ter dados pessoais mediante uma base legais. Elas são, basicamente no Brasil, são 3. Legítimo interesse, consentimento e contratos. Um exemplo de contrato super clássico. Os colaboradores que vocês têm nas empresas de vocês. Existem leis trabalhistas que exigem que vocês tenham os dados pessoais dos colaboradores justamente para cadastrá-los no INSS e no FGTS, por exemplo. Processamento e tratamento de dados. Aqui nós temos 10 princípios, que é o artigo 6º, vocês já devem ter ouvido falar na finalidade, necessidade e segurança da informação. O principal pilar desses é a segurança da informação, e eu trago ele aqui como laranja, para vocês tomarem bastante cuidado nisso, sobre todos os requisitos de segurança sobre os dados pessoais que vocês estão armazenando dentro do serviço de vocês. E tudo isso não adianta vocês terem uma casa sem um teto, certo? Senão vai chover dentro. E chover dentro, vocês podem imaginar que vai chover multas dentro, né? Então, lembram que o fundamento da lei é garantir que os direitos dos titulares sejam atendidos? Pois bem, temos aqui. O objetivo fim da lei são os direitos fornecidos pela LGPD e pela GDPR aos donos dos dados, para que eles possuam mais controle sobre suas informações. Onde estão os dados, como, quando, onde e o direito do esquecimento, né? Eles têm o direito de entrar em contato com vocês e pedir para não estarem mais dentro da base de vocês. O que são dados pessoais e o que são dados pessoais sensíveis? Essas coisas são diferentes? O que são? Lembrando, a LGPD trata apenas de dados pessoais e dados pessoais sensíveis. Se a tua empresa trabalha muito com business to business, né? Vende contratos só para outras empresas e não trata dados pessoais, vocês não têm tanto risco com a LGPD. Tá? Qualquer dado que identifique uma pessoa é um dado pessoal. Qualquer dado que identifique uma pessoa é um dado pessoal. Vocês vão ver lá na frente que talvez a gente vai conversar sobre até um IP poder te identificar, né? Pense que você mora numa fazenda e num raio de 10 km para todos os lados não tem mais nenhuma outra casa. Aquele IP identifica você como a única pessoa que está naquele casa naquele momento. Há 2 categorias de dados pessoais, justamente os dados pessoais, nome, endereço, telefone, e-mail, gênero, data de nascimento, fotos, vídeos. E o dado pessoal sensível. Aqui existe um pouco de interpretação, né? Então, saúde ou condição física, saúde ou condição mental, preferências políticas, religião ou similar. Aqui sobre preferências políticas e religião ou similar, vocês viram o escândalo da Cambridge Analytica nos Estados Unidos, que possivelmente elegeu o Trump, usando esses 2 grandes grupos de dados sensíveis, que foram preferências políticas, religião ou similar, e mais um dado pessoal normal, que é geolocalização. Registros criminais e qualquer outra referência que a nossa agência nacional venha a legislar sobre. Ela está, nesse momento, definindo sobre isso e deve lançar uma portaria sobre o que são os dados sensíveis no Brasil. Nós ainda não temos essa definição 100% clara. E aqui, para vocês lembrarem, bem fácil, então, dado pessoal, ele identifica uma pessoa, ok? E uma outra categoria de dado pessoal é o dado pessoal sensível, que pode levar à discriminação de uma pessoa. Então, se você identificar que uma mulher está grávida e você não contratar ela por causa disso, multa, né? Já era multa antes por causa de outras leis. Outro exemplo, se você não contratar uma pessoa por religião, se você deixar de vender alguma coisa por causa da religião de uma pessoa. Então, o direito fundamental estabelecido lá pela ONU, que eu mostrei no início, mais a LGPD, garantem que isso vá parar de acontecer nos próximos 10 anos. É uma jornada lenta para toda a sociedade, mas ela é muito bem-vinda. Qual a diferença entre operador e controlador? Porque a LGPD ela olha para as empresas como controlador e operador. Qual que é a diferença? Aqui a gente fala de controlador do dado e operador do dado. O próprio nome ajuda você a pensar um pouco sobre isso, certo? Então vamos lá. O controlador, né? Esse, para vocês entenderem, está no artigo 5º da LGPD. É quem toma todas as decisões em relação aos dados pessoais que coleta. Define por que coleta, como e para que utilizará. O exemplo clássico são os dados dos colaboradores novamente, né? Você que cuida daqueles dados. Ou dos leads, por exemplo, dos leads que é para a sua empresa, os leads dos teus possíveis clientes. Agora, como operador,
você opera os dados de alguém. Então, por exemplo, na RD Station, o nosso produto, o RD Station Marketing, a gente é operador de todos os dados pessoais que todos os nossos clientes colocam ali dentro. A gente não toma nenhuma decisão sobre como aqueles dados pessoais são usados. Por outro lado, nós também somos controladores dos nossos leads que a gente coleta para tentar vender o RD Station Marketing, ou dos nossos colaboradores, ou o cadastro dos nossos fornecedores. Então, quando você olha para a ótica do seu negócio, dos dados que você controla, você é o controlador, pelo próprio nome, e quando você tem um produto ou um serviço que opera dados de outras pessoas, você é operador. Tá? Como controlador, os riscos e as multas são maiores. Uma empresa, então, pode ser considerada controladora e operadora? Eu acabei de dizer, né? Que a RD Station, sim, né? E aqui tem um exemplo, né? A gente é controlador dos nossos dados que a gente coleta para os nossos leads e clientes. E a gente é operadora para a empresa que utiliza o RD Station. Então, vocês, como agências de marketing digital, vocês também são os dois, né? Então, é bem bacana vocês terem isso em mente na hora da jornada da LGPD. E como operadora, as agências possuem responsabilidade com o mercado e como controladora com a própria Agência Nacional de Proteção de Dados, né? Então tá aqui. A responsabilidade com a própria agência, né, é cumprir a lei e de estar em adequação ou mostrar esse movimento de adequação. E como operadora, vocês têm que estar adequada para que os seus clientes se relacionem com vocês. Então olhem a última frase aqui embaixo. Empresas que queiram se dizer em compliance com a LGPD devem apenas contratar empresas em compliance. Então, se vocês usam uma plataforma de inbound marketing que ela não está em conformidade com a LGPD, por exemplo, cuidado. Se vocês usam um CRM que não está em conformidade com a LGPD, cuidado. Aqui eu super recomendo o RD Station, né? Se vocês usam um ERP para gerenciar a base de gestão de conhecimento e de gestão financeira da empresa de vocês que não está adequado, cuidado, né? Então, aqui precisa ter uma gestão de terceiros, ok? Então, prestem bastante cuidado quanto operadores dos dados aos quais vocês enviam os dados para. Então, aqui, para a gente fechar, né, esse nosso primeiro módulo, né, um recap e os próximos passos. Então, passamos pela origem da LGPD, vocês viram que é muito antes, né, de qualquer movimento da LGPD ou da GDPR, como ela pode nos ajudar, né? Vocês viram que ela está ditando para onde exatamente o mercado vai. Então, assim, nós não temos certeza de que o mercado vai usar mais ou menos inteligência artificial, mais ou menos machine learning, mas nós temos certeza de que todas as empresas vão ter que estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, né? E se ela envia dados para outros países, com a Lei de Proteção de Dados dos outros países. Então, tomem bastante cuidado nisso. Além disso, quando vocês entrarem na jornada de privacidade, vocês vão ver que ela ajuda a empresa a se organizar, porque vocês precisam conhecer todos os processos de vocês muito bem. A gente viu o que a lei diz, né? Operadores, controladores, dados sensíveis, os impactos da LGPD, como eles impactam negativamente o seu negócio e positivamente se vocês se adequarem. O que fazer? Lembrem da casinha? Então, o fundamento, registrar tudo, accountability, bases legais, como os dados entram, tratamento dos dados, depois que os dados entraram, como que vocês tratam esses dados, sempre levando em consideração muito a segurança dos dados e, por fim, entregando o direito do titular, que é os titulares, cada pessoa física tem o direito de saber quando, como, onde os dados dela foram coletados e para que você usa, e se ela quiser esquecer, também vai esquecer. O que são dados pessoais e dados sensíveis, e a diferença entre operador e controlador que a gente acabou de falar. E no próximo módulo, nós vamos ver especificamente as duas paredes da casinha, que é a coleta e o tratamento dos dados pessoais, com uma convidada especial, que é a Fernanda Nones, especialista em privacidade na RD Station, né? Eu gostaria de agradecer vocês novamente. Meu nome é Rafael Rosseto e o meu LinkedIn é Rafael Rosseto. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem me mandar diretamente. Estamos aí. Muito obrigado por tudo. Um grande abraço. Bom, pessoal, agora eu vou chamar um convidado super especial, que é o Claudinei. Ele vai se apresentar para vocês e, na sequência, a gente vai começar uma interação bem bacana. Fala aí, Claudinei. Obrigado, Rafael. Meu nome é Claudinei Vieira. Obrigado. Eu sou o DPO da Market Data.
tá? Uma empresa do grupo WPP focada em serviços, né? Uma plataforma para marketing CRM. Eu tenho esse papel dentro da Market Data, né, de ser, conforme a LGPD estabelece, o encarregado sobre os dados pessoais, tá? O responsável de segurança e privacidade e proteção dos dados pessoais. Essa é a minha função. Eu tenho experiência já de longa data atuando com a área de compliance, segurança e tecnologia. E eu vim aqui compartilhar com vocês a minha experiência prática de implementação do programa de compliance de proteção de dados que eu venho implementando há quase 3 anos aqui na Market Data, junto com os gestores internamente e as demais lideranças. Perfeito, Claudinei. Posso fazer umas perguntinhas para você, então? Por favor, Rafael, vamos lá. Vamos lá, deixa eu pensar. Olha só, na Market Data, né, você é o responsável pela adequação dos procedimentos de compliance, tanto da LGPD como, referencialmente, provavelmente, da GDPR também, certo? Sim. Tá. Conta pra gente como tem sido estar à frente desses processos. Assim, quais são os maiores desafios aprendizados até agora, porque envolve aí a empresa inteira. Como é que você fez para conseguir fazer isso? Rafael, todo o trabalho de adequação para a LGPD, ele começou lá quase 2 ou 3 anos atrás, com um mapeamento, tá? Uma avaliação do nosso ambiente, tá? Através do entendimento do fluxo dos dados, do mapeamento dos dados que eram hospedados e tratados pela Market Data, né? A forma de processamento desses dados, as questões de segurança, acesso, criptografia, tráfego desses dados. Então, eu fiz um trabalhamento junto com os gestores e os especialistas internos para entender esse ambiente. O que nós tínhamos internamente de dados? Foi um grande inventário e uma grande avaliação feita nos primeiros 3, 4 meses. Tá? Feito isso, a gente, tomado o pé da situação, a gente estabeleceu um plano de implementação, que aí envolveu também a atuação dos gestores de área, envolveu nossa área de tecnologia, nossa área de desenvolvimento, enfim, envolveu uma interação muito forte com os nossos clientes, que são os controladores, tá? E com parceiros nossos, que eram coprocessadores, né, cooperadores, né, no contexto da LGPD. Então, essa avaliação inicial, esse mapeamento inicial foi muito importante para a gente estabelecer um bom kickoff, né, um bom kickoff de projeto, de jornada. Perfeito. É uma dificuldade tremenda, né? Levantar esses ativos todos e depois mostrar resultado. E assim, para as agências, né, que estão aqui com a gente agora, né, qual que é o seu conselho para elas, que elas estão começando essa jornada, ou aquelas que estão no meio, assim? Por onde você começaria? Assim, a minha recomendação para as agências é importante as agências demonstrarem movimento de adequação, tá? Porque a adequação efetiva 100%, ela é impossível de se ter, ninguém elimina 100% dos riscos de segurança, de privacidade. Na verdade, o que você faz é uma gestão desses riscos. Então, a recomendação que eu dou para as agências é iniciarem com um trabalho que eu mencionei agora de um inventário dos dados, mapeamento interno, entendimento de quais são os riscos que vocês têm do ponto de vista de segurança dos dados e de atendimento aos requisitos da LGPD, do ponto de vista de base legal, finalidade. E uma palavra-chave para a lei é transparência. Você precisa estabelecer processos de transparência com o cliente final, com o consumidor final, com os dados de seus funcionários, com os dados de parceiros. Essas medidas de transparência, de se comunicar de forma transparente com o titular dos dados, o consumidor final, para mim, é super relevante. Então, é importante as agências iniciarem esse movimento, fazerem esse mapeamento inicial, estabelecer um plano de ação e aí caminhar paulatinamente na implementação desse plano. Acho que esse é o importante. Isso é demonstrar movimento, seja para um órgão regulador que venha a questionar ou fiscalizar alguma agência, alguma empresa no mercado, demonstrar esse movimento, demonstrar essa boa-fé no atendimento ao que a lei coloca é super relevante.
Perfeito, perfeito. Esse movimento, essa transparência é exatamente o que o titular do dado merece, né? Os dados são dele, ele precisa saber onde, como e por que esses dados estão com os operadores e com os controladores. Grande Claudinei, queria agradecer você e a Market Data por esse tempo, né? Obrigado pela presença e obrigado a todos que nos acompanharam também. E até a próxima, pessoal. Olá a todos novamente. Estamos aqui no workshop de LGPD na prática, treinamento para agências e agentes digitais. Já passamos pelo módulo 1, na introdução em conceitos básicos sobre LGPD, onde vimos as diferenças de dados pessoais, dados sensíveis, por que a LGPD existe, de onde ela veio, quais são as diferenças entre operador e controlador, uma pitada sobre bases legais, e hoje nós vamos ter o módulo 2, que é a coleta e tratamento dos dados pessoais, que a gente vai ter uma super convidada, que é a Fernanda Nones, da Rede dos Resultados Digitais. Ela é especialista em privacidade e proteção de dados. Eu gostaria de chamar aqui a Fê Nones para fazer parte da nossa call de hoje. Fê, se quiser complementar a apresentação, fique à vontade, a tela é sua. Rafa, muitíssimo obrigada. Pessoal, prazer estar aqui falando sobre o tema. Eu sou especialista em privacidade e proteção de dados na Nation, trabalho no mesmo time do Rafa, então a conversa que ter aqui hoje vai ser super informal, conversa que a gente tem no dia a dia, que a gente já tem no trabalho, para que a gente consiga levar um pouco mais sobre esse tema para vocês. A gente já passar, então, motivos do que a gente vai ver aqui hoje, é sobre como garantir que as bases de contatos da sua empresa estejam adequadas à LGPD, principalmente focando no tema bases legais. A gente vai falar um pouco prática, o que muda? Vamos além da teoria, como que as coisas vão mudar na prática em relação a garantir que a base de contatos esteja adequada à lei. Para quem já assistiu qualquer treinamento da RD, muito possivelmente tem contato com esses 10 primeiros tópicos, que está sempre mudando, sempre se atualizando, então vale a pena assistir também. E o terceiro ponto, eu adequei a minha base de contatos. Isso quer dizer que eu posso fazer qualquer coisa com de forma alguma. Então a gente também vai falar sobre os dados podem ser utilizados de acordo com a LGPD. Aqui a gente já sai um pouco da temática bases legais, temática de princípios da lei. Então, primeiro ponto, como garantir que a base de contatos vai estar adequada? Talvez você já tenha começado, talvez você nem saiba do que se trata, talvez você esteja começando. De todo modo, aqui a gente vai ao conceito de bases legais. A LGPD diz que toda e qualquer empresa ou organização que queira realizar qualquer ação com um dado pessoal precisa de uma hipótese que vai autorizar isso. Essas hipóteses são chamadas de bases legais. Ou seja, se eu não tiver alguma dessas hipóteses da lei que me autorize os dados dos meus contatos, eu não precisar de determinadas ações. E a gente sabe que na era do marketing digital a gente trabalha com e-mail marketing, com automação, com landing pages, com relacionamento, segmentação. Então a importância de a gente poder ter essa autorização da lei para que todas as estratégias estejam de acordo com o que a regulamentação diz. Quais são essas hipóteses, tá? A LGPD traz para a gente uma série de 10 legais. Aqui nesse contexto, são 3 bases legais que tendem a ser mais encontradas nesse universo digital, principalmente pensando em marketing e vendas. Para reforçar, o caso você ainda visto, são elas. A base legal de consentimento. A própria pessoa que a sua empresa utiliza os dados. Como que isso é marketing digital? O próprio checkbox de comunicação, seja um checkbox, seja um campo de sim ou não, são afirmativa em que a pessoa vai fornecer livremente, então aqui ela já não pode ser obrigada, precisa ser uma opção, né? Então a pessoa vai dizer que concorda em receber consentimento. Ah, Fernanda, mas é só o checkbox? Não. O consentimento se manifesta de diversas formas. Por exemplo, um pop-up de newsletter. Você fornece o seu nome e e-mail quando você quer receber comunicações de uma empresa. A gente precisa dar um checkbox aqui? Não. O próprio fornecimento do nome e do e-mail para receber essas comunicações de newsletter já traz para a gente a representação do que é o consentimento.
Outra base legal, essa aqui até um pouco no universo de vendas, é a base legal de contratos, que te diz que uma empresa utilizar os dados de uma pessoa para com uma obrigação prevista em contrato. Então vamos supor, se a sua agência de marketing vai fechar com um novo cliente, você precisa receber os dados desse cliente para formalizar o contrato. Agora, da forma, vamos pensar que esse cliente ele pagou a mensalidade que ele devia para sua agência. A sua agência pode usar os dados pessoais dele para, por exemplo, enviar e-mails com uma régua de cobrança. Esses e-mails precisam de um checkbox de consentimento para poder enviar comunicações, porque esses e-mails, o que usa desses dados é o cumprimento da obrigação prevista no contrato. E aqui, a terceira, mas de forma alguma menos importante, é a base legal do legítimo interesse. Se de todo treinamento eu pudesse sugerir um tema de estudo para se aprofundar e fundo ler tudo que vocês podem a respeito, seria o legítimo interesse. O legítimo ele é a mais flexível das bases legais. Vocês já pararam para pensar, se todo mundo tiver que pedir consentimento, eu, de marketing, eu gerei 100 contatos, mas desses contatos, só 70 me forneceram consentimento. Isso quer dizer que eu perdi 100% de aproveitamento do que eu poderia trabalhar no meu funil. Não é para a gente obedecer a LGPD e solicitar consentimento de forma alguma. É só para a gente entender quando que consentimento realmente é necessário e quando existem outras opções. E uma outra opção bastante clara é o legítimo interesse, que é o que dispensa a necessidade de obtenção de consentimento. Essa base legal ela pode ser em casos em que o consentimento pode ser considerado desnecessário, por exemplo. Vamos supor aqui na empresa eu tenho o Marcos. Eu nunca obtive consentimento do Marcos, ele nunca é um checkbox. Ok, mas o Marcos, ele abre todos os e-mails, ele baixa todos os meus conteúdos, é aquele lead, aquele contato que está sempre ali interagindo. E realmente eu preciso da parte burocrática de obtenimento? Será que as próprias interações, Marcos, já não são suficientes para provar que ele quer comigo? Então, o legítimo ele vem justamente para flexibilizar essas ações e o dinamismo das operações do portal hoje das empresas. Aqui, na RD, no blog, a gente soltou um artigo interessante de desmistificar o do legítimo interesse. Fala sobre vários dados em que o legítimo interesse pode ser aplicado e quais que são os critérios que uma empresa precisa adotar quando quiser utilizar o legítimo interesse. Um ponto bastante importante é, no Brasil, a gente ainda não tem uma regulamentação específica sobre quais bases legais são indicadas para quais casos de uso específico, principalmente pensando em um contexto comercial de marketing. A ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, vai trazer ações diretrizes, muito possivelmente no próximo ano. Então, até lá, a gente com interpretação, com olhar o que está fazendo, e é um momento de... Mas, um ponto bastante importante, o legítimo interesse hoje, ele é dado para a grande maior parte dos casos de uso de marketing digital que a gente tem, desde que respeitado todos os seus critérios. Não é, então, legal, tem uma outra opção aqui que não é consentimento, vou usar isso aqui, vou fingir que consentimento não existe, de forma alguma. O legítimo interesse, ele vem para flexibilizar, mas ele tem uma ética, um cuidado muito maior por parte das empresas. Sempre que uma empresa utilizar o legítimo interesse, essa empresa deve realizar um teste de proporcionalidade. Basicamente, é um documento que vai justificar dentro da empresa por que ela atende aos critérios que a gente e por que ela poderia se valer do legítimo interesse para o caso em que ela deseja. Tá? Então, esses são alguns exemplos. Lá no blog da Resultados Digitais, agora não é RD Station, mas é no blog da Resultados Digitais mesmo, tem uma seção LGPD e a grande maior parte dos artigos que a gente publicou no ano passado e continua publicando são sobre bases legais, legítimo interesse e vários pontos aqui para ajudar também na prática a adequação de estratégias. Ô, Fê. Diga, Rafa. Tá me ouvindo?
Bom, já que você falou Tô te que ia ouvindo. ser um papo informal, deixa eu te atrapalhar um pouco. Com certeza. Entendi, né? É sempre uma grande aula ver você falando sobre bases legais, consentimento, contratos e legítimo interesse, principalmente. E para as agências, assim, aquelas que querem trabalhar com contatos que estejam super adequados à lei, assim, o que elas precisam fazer para isso? Legal. Agora a gente entra um pouco mais na parte prática, né? Que é, ok, entendi que tem essas legais, mas como que. Vamos tornar isso um pouco mais visual, como que o negócio acontece na prática. E para agências especificamente, mais do que para profissionais de marketing em agências, mas um ponto interessante para agências. Agências precisam tanto se adequar, ter o conhecimento necessário para ajudar na adequação dos seus clientes. Mais do que a adequação interna, as agências precisam ser multiplicadoras de conhecimento. E aqui a gente começa a falar um pouco sobre como isso pode acontecer. Quando a gente está falando aqui de, ok, quero adequar a minha base de contatos, a gente dois principais contextos, né? Primeiro ponto, precisa adequar a base de contatos que já tem, mas a gente também sabe que a todo vão com contatos novos. Então, passo 1, definir quais que vão ser as bases legais utilizadas e é bastante importante, se puder contar com auxílio jurídico ou se tiver algum terceirizado, né, existe o cargo do DPO, Data Protection Officer, que é o encarregado. Fê, minha empresa é muito pequena, eu não tenho estrutura para esse tipo de contratação. Hoje, um DPO ele não precisa ser um funcionário interno, ser um terceiro, ele pode ser uma espécie de mentor que vai guiar a adequação interna, mas aqui nessa parte estratégica, ter alguém que traga esse conhecimento ou dentro que queira aprender, para ajudar a definir quais são os seus critérios. No meu processo hoje, eu começo por aqui, eu tenho esse contato, tem aquele outro grupo lá que eu fiz de uma ação de co-marketing. Quando usar consentimento? Quando que eu vou usar legítimo interesse? Quando que é contratos? E primeiro fazer esse trabalho estratégico, depois a gente entra na parte de execução. E a parte de execução tem os dois pontos. Eu vou adequar a base que eu já tenho dentro de casa, mas aí, se eu não adequar quem está entrando, também vira uma peneira furada. Então, precisa tanto adequar as entradas, quanto adequar quem... Mas por que isso? Porque a LGPD, ela traz para a gente um dever de registro. Basta eu dizer que o lead Marcos é esse. Adequei as legais aqui. Então me prova. Eu fiz um exercício aqui, a gente achou que ia ser isso, então foi isso. Não. Existe um dever de registro, de responsabilidade de registro e prestação de contas. Então, essas bases legais precisam estar registrados em cada um desses contatos. Ou eles precisam estar agrupados de modo a se enquadrarem dentro das bases legais. Então, vamos lá. Aqui, vamos começar falando então na prática sobre a adequação de canais de entrada. O que é um canal de entrada? Por onde entra contato. Um page, um formulário, uma integração, uma importação de listas. A gente, hoje, num processo de marketing digital, a gente tem contato entrando por tudo, né? No caso da RD Station, trazendo um pouco para o nosso cenário, a gente tem uma base para todos os contatos e esses diversos canais de entrada integrados à plataforma. Então, todos os contatos eles ficam armazenados no mesmo lugar. Então, a gente tem um exemplo de um formulário de uma landing page. Qual que é uma das possibilidades para começar a registrar bases legais? Vamos supor que a sua empresa deseja colocar um consentimento. Então, é importante que isso esteja nos cenários em que for necessário obter consentimento. Aqui a gente já está adequando a base legal para comunicação. Não, a empresa não vai trabalhar com consentimento. A gente fez todas as análises dentro de casa e a gente entendeu que a gente não precisa pedir consentimento. Então, ok, o formulário ele pode, por exemplo, trazer informações de que, ao preencher o formulário, a pessoa está de acordo que ela vai começar a receber comunicações, mas deixando claro que ela pode ser em tempo. Essa é uma boa prática do legítimo interesse. Transparência e opt-out claro. Se você já não está pedindo consentimento,
Se você já está seguindo por um caminho de falar, olha, você já vai começar a receber comunicados, existem vários cuidados que precisam ser tomados. Os dois principais, transparência. Então aqui a gente está avisando, e possibilidade de opt-out. Não é aquele negócio, vocês já tentaram se desinscrever daquela assinatura que ficam te ligando que você não acha o botão de jeito nenhum. Não pode ser assim. A entrada tem que ser tão fácil quanto a saída. Então, independente do formação, seja legítimo interesse, seja consentimento, essas informações elas precisam estar dispostas no formulário. Porque se a gente se colocar no lugar do consumidor, quantas vezes a gente preencheu coisa, depois começou a receber e-mail de gente que a gente nunca e não sabe de onde veio e isso acabou, tá? Então é uma parte muito ética e às vezes a gente acha que é um pouco burocrático, mas vamos colocar no lugar de consumidor o quanto isso é benéfico para a gente também, essa transparência, né? É para fazer com que as pessoas repensem o marketing que é feito hoje, para que isso vá para um marketing mais limpo, menos intrusivo, né? Qual que é o grande desafio da transparência? Por que essa empresa precisa esconder tanto o que está fazendo com aqueles dados? Será que não é o momento de repensar em aumentar a qualidade da estratégia, em revisar se aquele conteúdo realmente faz sentido para as pessoas aí, né? Então, esses pontos eles podem ser bastante decisivos. Aí, uma outra boa prática, e aqui a gente está falando muito mais de orientação, vem lá da Europa no GDPR, porque isso ainda é pouco comentado no Brasil, mas isso de ser regulamentado de diferente aqui, é o seguinte: trazer informações claras sobre a política de privacidade. Né? O que se confunde muito é falar de política de privacidade, consentimento para e-mail, tudo ou nem falar nada, só ter um formulário e está tudo no mesmo buraco. As pessoas precisam ter acesso à política de privacidade da sua empresa de uma fácil. Por quê? Política de privacidade é aquele juridiquês que foi feito de advogado para advogado, mas o objetivo é poder até isso mude. A gente precisa democratizar para as pessoas o que é feito com as informações delas. Quais são as práticas e processos de privacidade de uma empresa? Isso não precisa ser dificultado, esse acesso. Fê, Diga, Rafa. Bacana que você mencionou essa parte de política de privacidade, mas eu até estava pensando sobre um dado que a gente tem na RD, que algumas empresas, né, do nosso time de Customer Success, de suporte ao cliente, a gente tem um dado de que algumas empresas que estão na nossa base, que são nossos clientes, eles ainda também não têm política de privacidade. Para as empresas que não têm política de privacidade, o que você recomenda nesse quesito da informação e transparência? Legal, essa é uma ótima pergunta, porque inclusive a gente, dentro de casa, a gente já teve essa conversa, vários clientes escreveram para a gente, olha, a gente não tem política de privacidade, como que a gente vai colocar no formulário? Primeiro, tem uma política de privacidade, né? É um dos pontos que não vai ter como fugir. Empresas precisam encontrar uma forma de deixar claro, transparente para o consumidor e para todas as pessoas que interagem com a marca, quais que são as práticas de privacidade, como os dados são coletados, como eles são processados, qual que é a segurança disso, isso precisa estar registrado. Ok, Fê, eu ainda não tenho uma política de privacidade, a gente ainda está se adequando, a gente vai fazer. O primeiro ponto tem que fazer. E o próximo ponto, não tenho hoje. Então, ok, se você já quiser começar a adequar os seus formulários de captura de contatos hoje e você não tiver uma política de privacidade, isso também não é um empecilho para você trabalhar a transparência. Existem alguns exemplos de formulários onde, ao invés de colocar informações e com o link para a política, as empresas escrevem um texto um pouco maior, trazendo para quais finalidades aquele dado vai ser utilizado. Olha, a gente vai utilizar seus dados para e-mail, para anúncio. Então, o texto do formulário pode ficar um pouco maior por um tempo até que você tenha a política. Não precisa ser textão também, não. É bom que seja resumido, mas que ele passe as informações necessárias. Então, essa também é uma forma, porém, tenham em mente que deve ser algo que tentar. Perfeito, Fê. Ok. Até sobre política de privacidade, a gente vai falar mais no módulo 3 com o Renato. Então, assista o módulo 3 na sequência. Show.
E agora, pessoal, para a gente falar um pouco sobre os contatos que já estão na base, né? Então, eu adequei meus formulários, meus canais de entrada, e agora os contatos que eu já tenho. Aqui existe isso. Quantos contatos tem na sua base hoje? Muito possivelmente você já tem contatos que têm alguma base legal. O que preencheu o pop-up de newsletter, que já pode ser considerado como consentimento, todos os contatos que você considera engajados que estão na sua base, que tem chance de, não afirmando aqui, mas tem uma chance muito maior de você conseguir interesse. Então tem um trabalho de estudo da base de contatos. É legal porque aqui a gente aprende muita coisa, a gente já tinha dentro de casa que às vezes nem a gente sabia. Então, quais que são as bases legais que eu vou considerar? É um trabalho de análise mesmo. A partir do momento que você definiu os critérios, quem que cai no grupo de consentimento? Quem que cai no grupo de legítimo interesse? Quem que cai no grupo de contratos? Você pode segmentar esses contatos. A partir daí, você pode atribuir essas bases legais. Lembra que eu comentei do dever de registro? Tanta gente só pensa, isso aqui, legal, para esse grupo aqui eu vou colocar legítimo interesse, depois não fazer nada e deixar algo sem nenhum registro. Isso não serve para fins de comprovação cumprimento à lei. Então, a gente precisa, de fato, atribuir essas bases legais. Aqui a gente sabe que, por exemplo, na RD Station, a gente lançou algumas funcionalidades no ano passado para permitir com que os nossos clientes consigam atribuir as bases legais para contatos únicos, para grupos de contatos. Então, você consegue selecionar o que é a base legal para determinado grupo, para determinado critério. Você consegue fazer essa atribuição de diversas formas, seja em canal de entrada, seja para os contatos que você já tem, seja ação. Quero dizer que todo contato que fechou uma venda, eu vou dizer que é base legal de contratos. Então, você pode automatizar isso, né? Então, escolher uma ferramenta também que possibilite essa adequação faz toda a diferença no fim do dia para a gente manter isso atualizado, porque são cada vez mais contatos, se a gente for fazer isso de forma manual também, a operação não fica escalável e cria uma dor bastante grande. E com as bases legais atribuídas, o que vai acontecer? Fê, eu tenho aqui 10 contatos na minha base, mas eu só consegui achar bases legais para 7.000. Tenho aqui 3.000 contatos que a princípio não estão de acordo com a LGPD. O que eu faço? Essa terceira dica aqui não é um requisito de lei, é mais uma dica pensando em negócio mesmo. No GDPR, quando o GDPR entrou em vigor, pensando que a gente se comunicar com contatos que a gente não tem a lei, que a gente não tem a base legal. Uma estratégia bastante realizada no GDPR foi o consentimento retroativo. O que é o consentimento retroativo? Quando as pessoas chegam nesse passo 2 de descobrir quais contatos elas não têm bases legais, elas começaram a enviar um e-mail para desses 10.000, os 3.000 que não tinham base legal, para fazer uma última tentativa, deixando muito transparente. Oi, fulano, a lei está mudando, mas a gente continua os mesmos. E explicando, pode ser texto criativo, exemplos na internet, mas, você quer que a gente comunicando? E a pessoa clicando no botão, ela está afirmando que deseja continuar na base. É uma forma de ainda aproveitar parte desses 3.000 contatos que não gostaria, que teoricamente não poderiam continuar com a empresa. Fê, mas ainda sobraram 1.500. Se com todas as tentativas, classificação de base legal e e-mail de consentimento retroativo, esses 1.500 não deram sinal de vida, provavelmente eles realmente não querem estar ali. Provavelmente eles não queriam comprar. Provavelmente eles estão mais prejudicando métricas de entregabilidade de cliques de e-mail do que ajudando. Às vezes a gente quer ter muitos contatos, mas a gente não vê que peso morto também prejudica métrica e retorno de estratégia. Acho que esse é um pouco, são algumas sugestões, ainda que de maneira introdutória também, para a adequação da base atual. A gente também já produziu bastante conteúdo sobre isso na RD, principalmente pensando ali para quem já é cliente na RD, na central de ajuda tem todo o passo a passo para utilizar funcionalidades também, mas espero que vocês tenham conseguido ter uma primeira noção aí de visão geral. Ô Fê, olha só, uma perguntinha,
né? Não é nada enviesada, mas assim, no Brasil, né? Considerando que você acabou de falar para a gente, de adequar os canais de entrada, seja Facebook, Instagram, qualquer landing page que você tenha, e adequar a base atual dos seus contatos, base e tudo mais, né? Você indica alguma ferramenta no mercado brasileiro que faça isso? Olha, eu não quero fazer jabá aqui, não. Não, você sabe, você tá no meu time, nosso salário não aumenta para fazer jabá, mas, e não jabá é uma propaganda oportunista, mas, de fato, eu indicaria o RD Station. A gente tem outros players no mercado, um em específico, que tem diversos avanços, avançadas em relação a bases legais, mas é totalmente focado no GDPR, sem falar nada sobre LGPD. A RD é a primeira plataforma de automação de marketing e vendas que fala especificamente sobre LGPD. Eu 100% concordo com isso. É isso aí. Tá muito boa a plataforma para ser usada nesse sentido. Segmentações, fantástico. Bora lá. Adequação, né? Inclusive, quando a gente estava passando por todas as indefinições, até por conta, o Rafa sabe bastante, mas para compartilhar um pouco, por conta de todo o contexto, o cenário pandêmico, a gente não sabia se ia se não ia, né? Ficou aquele negócio, opa, todo dia correndo, dava um F5 para saber o que ia acontecer com a minha vida, com o meu trabalho, mas diante de todas as indefinições, porque a RD, assim como muitas empresas, estava e ainda está também se adequando a todos os requisitos da LGPD, porque são muitos e nem todos estão totalmente regulamentados, então é um trabalho que está em progresso para todas as empresas do Brasil. Se a gente encontrar alguém que se diga estou 100% adequado à LGPD, porque não existe. Então, no ano passado, diante de todas essas indefinições, a gente fez um plano de ação e falou assim, olha, se ela entrar em vigor agora, a gente está fazendo um plano de ação, a gente vai focar no RD Station, porque a gente não quer prejudicar os nossos clientes. A gente focou toda a nossa energia de produto, engenharia, desenvolvimento, para trazer essas funcionalidades da lei entrasse em vigor de uma hora para outra, e foi o que aconteceu, o plano de ação deu certo, a gente não esperou para correr o risco, e hoje as funcionalidades estão aí. 32 funcionalidades entregues em 2020, né, Fê? Muito bom. Exatamente. E, pessoal, então agora, o terceiro ponto aqui da agenda, como utilizar os dados dos seus contatos de acordo com a LGPD. Aqui a gente não vai falar das legais, a gente vai falar um pouco mais de princípios. Não adianta, Fê, beleza, eu decidi aqui que esse contato é legítimo interesse, esse contato é consentimento, agora eu posso fazer o que eu quiser de forma alguma? De forma alguma. O cuidado com proteção de dados pessoais, às vezes a gente começa a ouvir falar, a gente acha que só tem que segurança, tem que conseguir criptografia, anonimização, e na verdade não, proteção de dados tem uma parte muito ética, né? Com todo o contexto do que acontece hoje com os nossos dados na era digital, a gente precisa falar de ética. E é aqui que a gente fala bastante de alguns desses princípios, tá? O LGPD traz uma série de eu separei uns aqui para conversar, que tem um vínculo maior com o dia a dia de profissionais de marketing também. Os primeiros dois princípios são os princípios da finalidade e adequação. O que quer dizer isso? Tá? Toda base legal, toda autorização é para uma finalidade específica. Então, por exemplo, eu obtive consentimento lá no checkbox para enviar e-mail para esses contatos. Eu posso usar isso de finalidade diferente da finalidade prevista? Não. LGPD diz que não. Essa base legal, ela precisa respeitar uma finalidade. Se você quiser utilizar esses dados de qualquer outra, porque eu tenho uma outra empresa aqui que é um outro negócio, e se eu pegar esse consentimento aqui desse negócio, o tiro que não tem nada a ver, não é assim que funciona. Então, os princípios da finalidade e o princípio da adequação, eles vêm justamente para dizer que precisa ter uma finalidade e que o uso precisa estar adequado a essa finalidade. O princípio da transparência, a gente já mencionou transparência aqui em outros contextos, mas de fato ele é um princípio da lei. A gente precisa aplicar mais, né? A gente sabe que ninguém hoje gosta de ler política de privacidade, não é para menos. A pesquisa de que
se um homem médio for ler todas as privacidades das soluções que acessa em um ano, rede social, aplicativo, websites, ele vai durar, eu lembro do número exato, mas ele vai levar em média 267 horas. E até algum tempo atrás a política de privacidade era maior do que a Constituição americana. Isso não é transparência, gente. A gente consegue, e aqui é um espaço muito legal, eu sou formada em Direito, já trabalhei com marketing, hoje eu falo sobre os dois, que é um espaço muito legal de conseguir conectar dois mundos que parecem, por ver, não se conectarem, que é o mundo jurídico e o mundo do marketing. O que acontece se o marketing entrar para facilitar a comunicação? Né? Advogado nunca fez curso de copy, inclusive eu acho que deveria fazer para parar de escrever tanto textão, mas o quanto que dá para unir forças aqui nesses dois mundos e a gente realmente encontrar formas de ser mais claros, sermos mais claros com os usuários, com as pessoas que interagem com a nossa marca. O que a gente está fazendo com seus dados? Para onde eles vão? Para que a gente vai usar? Não deveria ser tão difícil trabalhar a transparência, né? E é um princípio que vem muito forte e existem várias pesquisas aí nível GDPR, que já está em vigor há mais tempo, de como transparência aumenta a confiança e lealdade do consumidor. Porque hoje, vocês vão concordar comigo quando a gente se coloca no lugar de consumidor, vocês já tentaram preencher um formulário de uma empresa que vocês nunca viram, que o número de WhatsApp de vocês, a gente dá 3 passos para trás e fala, vou me incomodar. Boa. Né? E como que a gente passa com confiança? Com transparência. Às vezes a gente nem assim como mudar práticas de marketing no mercado que a gente está acostumado a desconfiar, né? E como que a gente agora muda a percepção disso para a nossa marca, para as coisas que a gente quer construir, para a relação que a gente quer construir com o consumidor. Um outro exemplo de princípio, esse aqui as pessoas dão uma revirada de olho quando a gente fala sobre ele, mas é o princípio da necessidade, que é a deve restringir a coleta de dados pessoais ao mínimo necessário para realizar as nossas finalidades. Hoje, empresas de tecnologia falam muito sobre a necessidade de a gente ser data-driven, né, drivados por dados. Mas eu acho que a gente perdeu um pouco a mão nisso e hoje a gente é muito mais data hungry. A gente quer ter todos os dados. Não necessariamente pautados em dados, mas vamos coletar tudo que a gente pode de dados, depois a gente vê o que faz com isso. Não. Então, se você é um e-commerce e no seu processo de venda não existe nenhuma possibilidade de interação por contato telefônico, nem se deu problema no pedido de forma alguma, o telefone não é uma opção que você deveria coletar em qualquer um desses pontos, porque ele não faz nenhuma diferença para você realizar a sua finalidade, que é vender para essas pessoas. E um último princípio é o princípio da não discriminação. O princípio da não discriminação é justamente não utilizados para fins discriminatórios. E aqui é onde a gente mais encontra exemplos e contextos na área digital de mau uso de dados, ou casos onde a gente pode, o usuário pode ter a sua privacidade violada. Acho que aqui a gente tem alguns exemplos de boas práticas. Princípios são uma lista de boas práticas, mas são práticas que é importante que todas as empresas entendam que elas não são conselhos, elas são totalmente obrigatórias a cumpri-las. Ô Fê, fala alguns exemplos para a gente aí de práticas discriminatórias que está super em vigência agora, né, com todos esses movimentos raciais e de etnia e tudo mais, né? Fala para a gente algumas coisas que as agências podem tomar cuidado com os clientes delas em relação à não discriminação, porque com certeza é um dos princípios que mais ferem a privacidade do indivíduo. Legal. Aqui, quando a gente está falando de práticas discriminatórias, se eu pudesse trazer um porquê de eu gostar de trabalhar com produção de dados, é porque a gente começa a levantar bandeiras vermelhas para tudo sendo feito e não estava sendo visto para a maior parte das pessoas. Né? A gente tem um exemplo, mas para trazer um aqui, a gente tem um exemplo de algumas startups que faziam análises para realização de empréstimo, né? Então, a pessoa solicitou um empréstimo, eu posso receber esse empréstimo? Qual que vai ser a taxa?
e essas startups faziam esse tipo de análise para disponibilização ou não do empréstimo, e fiz isso, inclusive, com grandes empresas como Mastercard. Saíram algumas notícias que determinadas startups utilizavam métodos extremamente discriminatórios para entender qual ia ser a taxa de juros de determinado empréstimo, por exemplo, erros gramaticais em redes sociais, como um indicativo de escolaridade. Então, as pessoas estavam analisando como que você estava escrevendo para saber se você tinha maior ou menor potencial de ser inadimplente. Esse é um típico exemplo de práticas discriminatórias ou variações de preços de passagem. A Fernanda está aqui procurando todo dia uma passagem aérea para determinado lugar. Opa, eu entendi que ela quer vir para cá. A Fernanda não vai ter essa promoção aqui, não. A Fernanda vai ter só o preço cheio. Né? Aqui a gente está olhando para usos de dados que podem fazer com que os nossos dados sejam usados contra nós, ou de maneiras discriminatórias que violem a nossa privacidade e nos coloquem de não igualdade com pessoas que tenham informações diferentes. Nossa, eu vou começar a escrever você completo agora, não só mais o V e o C, né? Separado. Só pra não, pessoal do crédito. Twitter aqui dos 140 caracteres está lascado para pedir empréstimo se for isso, né? Boa. Então, o pessoal assim, o segredo é só usar LinkedIn e não usar Twitter, porque senão... Fê, agora eu vou pedir um favor para você, que a gente vai disponibilizar essas apresentações depois para os nossos ouvintes, e nesse último slide eu vou colocar uma frase sua, né, que você vai nos dizer agora. Então, olhando para as agências, né, de marketing digital, olhando dentro desse conteúdo que tu acabou de passar para a gente, basicamente sobre bases legais, as entradas dos dados pessoais e alguns dos princípios, como a gente deve respeitá-los no tratamento dos dados, qual a recomendação que você deixaria para as agências para estar nesse último slide de agradecimento? E desde já, obrigado pelo teu tempo. Legal. Poxa, você me avisado para preparar uma frase de impacto aqui, mas a recomendação que eu traria basicamente é para que essas agências tentassem mudar a percepção que elas têm em relação à lei de proteção de dados, né? Passar a olhar para a lei não como uma burocracia, algo que a gente só quer tirar da frente, mas olhar para a lei como uma oportunidade. Porque é um momento de a gente trabalhar um marketing mais limpo, menos invasivo, menos discriminatório. É o momento de pensar a forma como a gente se comunica e interage e atrai pessoas para a nossa marca, para de fato criar uma relação que seja de interesse de ambas as partes e respeite direitos e liberdades individuais do consumidor e faça com que ele queira sempre estar com você e sempre comprar mais com você. Eu vou compilar isso, né? Porque deu um parágrafo, mas foi muito bom. Desculpa, eu falei de copy pro pessoal do direito, eu tô aprendendo aqui, pessoal, desculpem. Perfeito. Gente, muito obrigado. Nos vemos no módulo 3, com a participação do Renato Leite, fundador do Data Privacy Brasil, sobre os documentos legais, política de privacidade, notificações de privacidade, termos de uso e contratos. Até mais. Obrigado, Fê. Obrigada, Rafa. Até mais, pessoal.